Abra suas Bíblias no livro de Provérbios para podermos pensar sobre essa expressão, o poder do silêncio. Provérbios 13, versículo de número 3. Pegarei como base esse versículo, como estímulo para conversarmos e meditarmos sobre esta verdade. A Bíblia diz assim: quem guarda a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala demais acaba se arruinando. Interessante, né? Poder do silêncio. É interessante como a Bíblia tem exortações, irmãos, sobre essa questão de como é bom para a gente ter o silêncio como princípio de vida, ter o silêncio como um lugar de refúgio, um lugar em que você é dono do seu silêncio. Há um provérbio que não tem na Bíblia, mas um dizer que eu gosto muito, é que diz assim, que nós somos senhores do que pensamos, e escravos daquilo que a gente deixa escapar. Então nós somos senhores do nosso silêncio. Você está em silêncio. E o silêncio é inquietante muitas vezes, né? Porque a gente deixa as pessoas em volta da gente tentando interpretar o meu silêncio. Isso é coisa para psicólogo, muitas vezes. Mas é interessante. A sabedoria há um poder enorme no silêncio. E eu quero deixar algumas direções aqui para vocês, para que possamos estar assim, degustando um pouco de um princípio tão importante, não é? Ao ler o livro de Provérbios, estou tendo mais uma experiência com o livro de Provérbios. Separei esse mês de julho, que tem 31 dias. Quero desafiar você a fazer isso em agosto, que agosto repete também, né? Tem 31 dias agosto. Você lê um capítulo de Provérbios por dia, porque o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então você lê um capítulo de Provérbios, marque isso para agosto, porque agora nós já estamos no dia 17, né? Marque isso para agosto, para você ter essa experiência. Não lê um capítulo do livro de Provérbios por dia e procure tirar um provérbios ali que marcou, que chamou a sua atenção. Pode já tirar mais, mas tire pelo menos um. É muito interessante você ter essa experiência com o livro de Provérbios. Estou fazendo isso agora, no mês de julho. Algo não compartilhei com a igreja antes, falei, vou ver se eu consigo fazê-lo. Tenho conseguido fazer e estou fazendo isso, está me fazendo muito bem mesmo. E foi quando percebi assim o quanto tem vários versículos voltados para conselhos como esse, de termos o silêncio como algo que preserva a nossa vida. E tem textos assim pitorescos, fala assim: até um tolo, quando se cala, é tido, passa-se por um sábio. Mas queridos, olhe para o conselho de Tiago, para a gente parar um pouco. Não somos pessoas que não vamos nos expressar, né? Existem pessoas que têm assim, ela não consegue ficar calado. Não, eu preciso me posicionar, eu preciso dizer. Então mas olha um conselho muito prático de Tiago, esse texto conhecidíssimo nosso, Tiago 1,19. Vamos olhar para Tiago 1,19 e você acompanhe comigo as verdades desse texto, não é? Tiago 1,19 diz assim: meus irmãos,
Eu vou ler aqui na revista atualizada, mas aí na tela de vocês eu acho que vai estar NVI, né, João? Aqui está NVI? Revista atualizada? Revista atualizada aqui? Então tá. A Bíblia diz assim, ó: sabeis, pois, estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que conselho maravilhoso, né? Tiago repete alguns valores de Provérbios assim, que é muito legal. Mas eu quero me deter a esse ensinamento, para a gente parar e pensar nessa questão de como nós vamos usar o poder do silêncio para falar na hora certa, para ter o que dizer, para não nos precipitarmos, para não cairmos em outra armadilha que o próprio livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 19, diz assim, ó: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, para a gente poder evitar essas coisas, usarmos esse poder maravilhoso. Quando eu leio Tiago, eu fico pensando assim, Tiago 1,19. Quando então, quando ele diz assim, ó: todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para irar. O coração humano, ele tem essa lógica, é ao contrário. A gente fica com raiva primeiro, diante de um desafio, aí a gente quer falar, e a gente deixa para ouvir bem depois. Mas quando a gente vai para ficar à mercê do Espírito Santo de Deus, a lógica é essa: ouça primeiro, não seja precipitado no falar e evite ficar irado. Mas então, irmãos, quando quebrar o silêncio, quando sairmos dessa situação poderosa que é o mistério do seu silêncio? Estava olhando para esse texto e comecei a pensar assim, Tiago 1,19, tá? Apesar do nosso texto básico ser 13,3. Quando você já ouviu tudo o que você precisa ouvir, ouça. A Bíblia diz que nós precisamos estar pronto para ouvir. Ouça, tenha paciência de ouvir, não tente adivinhar o restante da frase. Tem pessoas que dão uma engasgada assim, a gente já entra com: você está querendo dizer isso? Não, deixa a pessoa respirar, deixa a pessoa falar, ouça, não tente quebrar isso. Quando eu devo sair da situação poderosa que o silêncio me dá? Quando a ira ou a raiva não é mais a fonte do conteúdo da minha fala, quando eu não vou falar aquilo em cima de uma raiva, em cima de uma ira. Então, quando é a hora de quebrar o silêncio? Quando é a hora de falar? Quando a minha motivação não está em cima de algo ruim. Quando você veja que a última expressão de Tiago é assim, ó: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, terceiro ponto: quando é a hora de sair do poder do silêncio? Quando a verdade é o alicerce da minha fala. Então você tem que prescrutar isso. Quando a verdade é o alicerce da minha fala. Então essas são primícias que eu estava olhando para Tiago assim, e falei assim: como que eu vou guardar a minha boca aqui para preservar a minha vida? Porque é o básico de Provérbios 13,3, né? Quem guarda a sua boca preserva a sua própria vida. Então, queridos, olha essas primícias. Agora, seria muito bom a gente saber o que é outro desafio, o que dizer, né? E para quem dizer.
Mas tem algumas coisas que você precisa dizer. Isso aqui tem a ver com a preservação da sua vida quando você quebra o silêncio. Você precisa dizer para Deus, você precisa dizer para Jesus através do Espírito Santo as coisas que te incomodam, as coisas que te fazem mal e as coisas que você fez de mal. A Bíblia manda que nós confessemos para o Senhor, confessemos para o Senhor os nossos pecados. Confessemos para o Senhor a nossa situação de pecador, a nossa necessidade de perdão e a nossa necessidade de aceitação por parte de Deus. Isso é preciso ter dito. A Bíblia manda nós confessarmos, se com a nossa boca confessarmos quem nós somos, conforme diz Romanos capítulo 10, nós encontraremos a nossa salvação. Então, o que dizer para Deus? Minha situação de pecador, minha necessidade de perdão e o meu pedido de aceitação. O que dizer para as pessoas? O que dizer para as pessoas? Você não pode deixar de dizer para as pessoas, de maneira verdadeira, as pessoas que são alvos do seu amor, não deixe de dizer para elas que você as ama. Nós temos muita dificuldade de dizer essas palavrinhas, eu te amo. Então não deixe de falar para as pessoas que você ama, que você fale para elas. Não deixe de usar essa expressão aqui, me perdoe. E quando você ouvir essa expressão, você precisa dizer, eu te perdoo. E é interessante de que essas são palavras que a gente precisa dizer para as pessoas. Eu te amo, me perdoe, e ao ouvirmos a mesma coisa, me perdoe, eu não tenho outra saída, porque senão não vale o grande ensinamento que Jesus nos deixou no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Irmãos, é um desafio as palavras, são desafios difíceis assim. Só para você ter uma ideia, a gente precisa ter alguns cuidados assim, que traz desafios enormes para a nossa vida. Olha só os desafios. O que falar, como falar e as expressões. Eu tenho que acertar, olha que coisa desafiadora. Eu tenho que acertar no tom, eu tenho que acertar também nas melhores palavras para serem ditas. Não é um desafio? Em vez da gente sair falando, eu falo o que vem na minha boca e tal, depois olha, você falou isso só da boca para fora, não sei o quê. Não, pare, a vida se transforma em um grande desafio, quando você então sai de uma situação poderosa, porque tem muito poder o silêncio, mas aí você quer acertar, então você tem que se preocupar no tom, você tem que se preocupar na expressão, você tem que se preocupar no conteúdo da sua fala. Há um desafio em Efésios capítulo 4, versículo 15, que diz assim, mas seguindo a verdade em tudo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. A Bíblia vai dizer no versículo 32, do capítulo 4 de Efésios, antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É interessante isso, você ter a verdade como alicerce da sua fala, mas você saber como você vai dizer. A Bíblia então manda dizer que nós façamos isso em amor. Falai, seguir a verdade em amor. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz assim,
a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha o desafio, irmãos. Eu tenho dito aqui várias vezes, as pessoas falam, uma vida sem graça. A vida não é sem graça, a vida é um desafio, para a gente acertar. Você que quer ser bênção, você que quer estar mesmo alicerçado na palavra de Deus, é um desafio. A resposta branda desvia o furor. Olha, como você vai falar? Você vai falar a verdade, você vai falar com brandura, e você vai falar com um alvo, de que o furor, você não vai estar motivado em cima da ira, da raiva. É difícil isso, mas esse é o seu desafio. A verdade sem brandura se transforma em ofensa. O que eu tenho para falar, eu falo na lata, eu tenho pavio curto. Não, só tenho para dizer a verdade. Quando as pessoas já começam a falar isso, a verdade sem a brandura, a verdade sem o amor, ela se transforma em uma ofensa. Por outro lado, a brandura sem a verdade é hipocrisia, né? Bajulação. Então a gente tem que acertar na dose, né? Não é um desafio, irmãos, sairmos de uma situação poderosa, tá? Situação poderosa é você ser senhor do que você está pensando. Há muito poder no seu silêncio. Mas a gente precisa dizer algumas coisas, né? Nós precisamos, o falar também foi uma ordem de Jesus. Então a gente precisa dizer, mas aí vem essa questão. Então você tem que estar alerta a isso. Brandura, amor. Ainda sobre o que falar, gente, quero então dizer de umas necessidades assim. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 10. Essas aqui são alertas para todos. Citei Romanos capítulo 10, mas quero ler para vocês na revista atualizada, tá, João? Porém, que se diz? Romanos 10, 8. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha uma confissão, uma palavra fundamental, a nossa confissão sobre o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, versículo de número 11, todo aquele que nele crê não será confundido. Estou lendo Romanos 10, versículos de 8 a 11. A Bíblia então vai nos colocar diante desse grande desafio. Sairmos da situação poderosa que o silêncio nos traz, do mistério que ele traz, para sermos assertivos, verdadeiros, porque vamos precisar falar. Jesus então um dia disse assim, que essa aqui ninguém vai ter opção, ninguém terá opção, e quero já ir me encaminhando para a conclusão aqui, para dizer o que foi dito pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12. Olha só, irmãos, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, Romanos 14, 11, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Aqui não vai ter escolha, ninguém vai conseguir ficar protegido pelo silêncio, vai ter que confessar. Assim, cada um de nós vamos prestar contas de si mesmo a Deus. O que vai acontecer aqui? Dois tipos de pessoas nesse dia.
Uns que farão essa confissão assim, vibrando, adorando, falando, nossa, sem nenhuma dificuldade, mas outros, misteriosamente, talvez não querendo fazê-lo, mas terão que fazer. Por isso, numa quinta da vitória como essa, quebre o silêncio, o poder que tem o seu silêncio, com algo entre você e Deus aí. Fale para Deus o que você sabe que você precisa dizer, e deixa o Senhor usar as ferramentas que Ele vai querer usar, para revelar o resultado dessa conversa entre você e Deus. É muito poderoso o silêncio, mas algumas coisas precisam ser ditas, com tempo, modo e conteúdo.